Então, nesse início de trabalho, também sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Onde se encontra a Pátria de Abílio Schrin. Onde se encontra a Pátria de Abílio Schrin. É bem importante assim o espírito humano saber que tem definição na criação. A Pátria de Abílio Schrin é a Ilha da Justiça, encontra-se ao lado da Ilha da Pureza, junto com a Ilha do Amor. Então, as duas ilhas primeiro já eram mencionadas no livro Na Luz da Verdade. Então, essa terceira ilha, a Ilha da Justiça, agora que está sendo permitido mencionar. Então, o espírito humano tem que lembrar que os auxílios que o Criador nos possibilitou é o livro Na Luz da Verdade. Nas profecias que nós conhecemos, no Apocalipse de João, fala assim que muitos espíritos humanos não serão salvos. Fica bem fácil assim da gente ir observando. Para sermos salvos, nós temos que conhecer as leis que o Criador instituiu. E o livro Na Luz da Verdade é o livro que nos possibilita as informações, as instruções que um espírito humano necessita para a sua vida interna. Então, quando fala-se de um anseio, de uma saudade, de uma angústia, é justamente que o Espírito está manifestando na vida daquele que sente isto. Então, se a pessoa está percebendo-se, então ela vê que ela necessita de ter as informações que dá a ela aquilo que ela precisa. Porque nós sabemos que existe degraus na vida. Mas um degrau na criação, nesse degrau, existem muitos mundos. E o espírito humano também não tem acesso e nem liberdade de transitar por esses mundos. O espírito humano que tem vontade de ser auxiliado para poder transitar mais facilmente nesses degraus da criação, ele tem que enquadrar-se naquela condição de merecer e de ter o conhecimento, de saber o nível em que ele se encontra. Então, essa condição assim que muitos falam, somos irmãos, irmãozinhos e irmãzinhas, somos irmãos quando o espírito humano teve o desenvolvimento e se encontra em direção ao paraíso. Esses que tiveram o desenvolvimento encontram-se numa condição de irmãos, mas na condição de evoluindo, não tem essa condição de nos tornarmos irmãos. O reconhecimento que o espírito humano tem que ter é saber onde ele se encontra, o grau em que ele se encontra. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando quando uma pessoa quer fazer um curso de outro idioma. Quando ele chega nesse local que vai ministrar esse curso, então eles fazem perguntas para ele, para ver o nível que ele tem de conhecimento do curso que ele quer fazer. Então, devido às perguntas feitas, sabe o nível em que ele se encontra, sabe o grau em que ele se encontra. Então, para nós termos a capacidade de assimilar as informações que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita, é através dos anos. Tem que ser anos e anos, porque a primeira coisa que vai acontecer é que muitas informações nós não temos nem capacidade de assimilar, porque nós nos encontramos de uma maneira muito descuidada e são poucas as pessoas que fizeram perguntas no seu período de formação sobre algo que apresenta na criação. Então, a Pátria de Abílio Schrin encontra-se acima no paraíso. Então, nem é no paraíso. Então, o espírito humano, o acesso que ele tem que lembrar assim. Muitas vezes, nós, quando largamos o corpo de matéria fina, não vamos para as regiões luminosas. Nós ficamos ali mesmo, envoltos
pelos conceitos que nós criamos, pela maneira que nós estamos vivendo, pelos valores errados que nós construímos. Então ficamos nas imediações e voltamos para a Terra com aqueles conceitos errados. Só que existe uma coisa bem interessante assim. Em vez de termos a simplicidade de perceber como nós nos encontramos, nós temos que colher exatamente o contrário daquilo que nós plantamos. Numa condição que éramos numa condição anterior de tolher, então nós vamos nascer num lar que nos tolherão. Então nós temos que lembrarmos assim que existe esse equilíbrio. Na fase em que nós nos encontramos, como nós estamos estudando o livro Na Luz da Verdade, como é que nós temos que ter um procedimento para ver como é que nós nos encontramos. Somente assim que a pessoa pode melhorar um pouco. Ela primeiro tem que confirmar como ela é. Então essa confirmação é dentro da pessoa. Então a condição da justiça, do equilíbrio, da bondade do Criador, de nos ter permitido a vinda de Abidruskrim, trazendo a palavra sagrada, o livro Na Luz da Verdade é a palavra sagrada. Porque se ele nos possibilita sair da situação em que nós estamos, de melhorarmos, de aquietar dentro de nós, de contermos na nossa fala, no nosso ímpeto, de perceber como nós nos encontramos, então é uma coisa superior. Então aquela coisa superior é sagrado. O sagrado a gente tem que lembrar assim, que a gente recebe do sagrado, mas que também a gente tem que voltar para o sagrado de uma maneira de agradecimento. E um agradecimento a pessoa tem que aprender que não é verbalizando as palavras que nós conhecemos, é de dentro, porque a criança pequena recebe os benefícios e ela não tem a fala ainda, mas o comportamento dela, o adulto fica feliz. Nós que temos a fala, nós temos que aprender a utilizá-la de maneira que nós agradecemos aquilo que nós estamos recebendo. Somente assim é que nós vamos percebendo onde nós estamos. E nós não podemos ser como aquele funcionário que trabalhou a vida inteira naquele setor e que muitas vezes sabe muito pouco daquele setor, que não fez um trabalho dentro dele para melhorar-se, para melhorar o conhecimento que ele tem daquele setor, para que ele pudesse ter uma elevação, um desenvolvimento melhor. Na nossa vida, para o nosso espírito, não é diferente. É igual. Se nós não tivermos as informações, nós caminhamos de uma maneira que nós vamos piorando. Isso é bem simples assim, bem fácil da gente ir confirmando. É dentro da moradia, é com os conhecidos do trabalho, é com aqueles que nós convivemos diariamente, que os valores que nós temos está sempre relacionado às coisas da matéria grosseira. Nós não temos um valor de nós termos o conhecimento dos ensinos e de nós comportarmos conforme os ensinos. Então a justiça é o livro Na Luz da Verdade. Quando explica-se que Abidruskrim caminhou pela criação, e nós sabemos assim que a criação não é somente a terra de matéria grosseira. A gente vai observando e vai confirmando pelas informações que temos dos meios de comunicação, dos satélites, que têm a capacidade de tirar fotografia de longa distância, e a beleza que existe das galáxias e a distância de anos-luz da estrela mais próxima da Terra. Essa grandiosidade do universo, a gente vai sabendo assim que tem muitos planetas que são habitados também pelo espírito humano e que nós também já habitamos outros planetas. E que a diferença de um espírito humano para o outro é somente com um corpo de matéria grosseira e com um corpo de matéria fina que ele utiliza naquele planeta devido às condições que aquele planeta exige. Mas a forma física é a mesma. Então a diferença está somente na estrutura do corpo em relação às condições climáticas daquele ambiente, daquele outro planeta. Mas a forma humana é a mesma. Então todos nós já habitamos outros planetas, já habitamos outras galáxias também. Então agora nós nos encontramos numa condição assim de eliminar. Então a bondade do Criador, ela sempre tem um limite. Isso é uma condição bem importante assim, que a gente vai confirmando
que muitas vezes a pessoa acha assim que ela vai ter uma oportunidade novamente de voltar para a Terra. Ninguém pode fazer uma observação assim para ele mesmo, porque nós sabemos que existe o juízo final. Tanto é que veio o livro Na Luz da Verdade, justamente por isso. Para aqueles que querem se salvarem, eles têm as informações, as instruções. Se não tiverem as informações, as instruções, não tem finalidade aquele espírito humano na criação. Isso é bem simples assim, porque toda época nós julgamos que somos importantes. A gente vai observando assim nos trabalhos escolares, sempre fazem uma comparação. Nas horas de divertimento, dos intervalos dos estudos, os trabalhos que apresentam assim para atividade física, sempre naquela condição assim de nós queremos sobressair na matéria grosseira, conforme nós estamos nos apresentando. Mas na nossa vida interna é o que prevalece. E é bem interessante, porque quando uma pessoa não vive a vida dela conforme precisa de ser vivida, sendo sincera com ela mesma, ela passa a ter muitas décadas e ela fala que ela perdeu a oportunidade, justamente porque não viveu o presente. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando assim, vivermos o presente, de ir percebendo o grau a que nós nos encontramos e qual o procedimento para melhorarmos. E a pessoa sabe assim que uma melhora, a pessoa tem que segurar na sua constituição, na sua maneira de ser. É uma condição física. Então os auxílios veio e somente aqueles que querem ser salvos é que tem que ter o conhecimento. Não justifica muitas coisas, como a pessoa morar numa região distante ou ela não ter cultura. Porque quando a pessoa interessa por alguma coisa, a gente sabe assim que ela vai até aquele lugar, tem aquele procedimento para ter aquilo que ela julga que vai ser bom para ela. Para o nosso espírito, isso é físico. Qual é o procedimento que nós estamos tendo? E quando nós ouvimos falar assim que a pessoa precisa de largar aquilo que ela tem, quer dizer que está falando para a pessoa largar aquilo que ela aprendeu. Porque se ela tem aquele trabalho, se ela tem aquela moradia, se ela tem aqueles animais, ela tem uma responsabilidade com aquilo que ela tem. Mas o que ela aprendeu, a maneira que ela está fazendo na sua vida. A bondade do Criador de nos ter concedido o livro Na Luz da Verdade, a mensagem do grau, de possibilitar que a pessoa não tenha dúvidas na sua vida. Isso que é o mais importante assim, de nós vivermos sem dúvida. Mas a pessoa tem que lembrar assim, que aqueles que trazem um invento, um benefício para as pessoas, aquela pessoa teve que fazer muito esforço para, na matéria grosseira, realizar aquilo que ela precisava. E a gente vê também uma pessoa que precisa de uma determinada máquina para o trabalho que ela executa, ela explica como é que o jeito, o modelo da máquina que vai atender às suas necessidades. Aqueles que têm a habilidade fazem o desenho e explica e vai trabalhando nesta condição assim, de transformar aquele pensamento, aquele anseio em realidade. Então, para a nossa vida diária é o mesmo procedimento. Como é que nós temos que transformar esse anseio, essa angústia, essa saudade dentro de nós, com uma perspectiva de nos encontrarmos caminhando pela vida. Onde se encontra a pátria de Abedrus-Crim? Então, essa pergunta é muito importante assim, porque para que o espírito humano venha a saber onde é que ele coloca o seu anseio, o seu agradecimento, e que ele precisa de ver o nível em que ele se encontra, o grau do seu desenvolvimento. Então, muitas vezes a pessoa acha que está bom do jeito que ela está. Se nós vemos assim pessoas que apresentam um saber, uma maneira boa de relacionar, um jeito bom, então o saber daquela pessoa é superior. Qual é o procedimento que nós temos que ter para ter uma ampliação desse saber? A bondade do Criador de nos mandar novamente a palavra sagrada, de ouvir como é que nós estamos tendo o entendimento, porque a gente vai trabalhando conosco e a gente vai conversando, a gente vai fazendo uma manipulação com a gente mesmo.
Então as explicações, as acomodações, é bem importante assim, a pessoa ir percebendo. Então, Abdul-Skrim é esta condição. Ele é aquela vontade personificada de Parsival, caminhando pelas criações, trazendo a palavra sagrada para que aqueles que tivessem vontade de serem salvos tivessem as informações necessárias. A condição assim de perceber o nível que nós temos, a maneira que nós precisamos de ter, porque aqueles que estudam o livro Na Luz da Verdade e procura viver de acordo, porque não adianta somente a pessoa estudar, tem que procurar viver de acordo com aquelas informações, do jeito que ela está fazendo, vai possibilitar a ela, então, ficar ligada com o nível que Abdul-Skrim tem. Quer dizer assim, vir de cima para baixo os auxílios, porque somente aqueles que se encontram ligados com os ensinos é que tem a possibilidade de ter saúde, de ser feliz. A gente sabe assim que a felicidade hoje na Terra é muito trabalhosa, então ter a compreensão da vida em que a pessoa está tendo no momento é compreendendo o livro Na Luz da Verdade. E tem que lembrar assim que essas informações é para um nível superior, um nível que a pessoa tem que desenvolver dentro dela para poder assimilar, porque se fossem informações corriqueiras do nível diário que nós estamos tendo, nós não seríamos salvos. Isso é bem importante, assim, a pessoa lembrar que ela é que tem que fazer o movimento para melhorar o nível em que ela se encontra. A Ilha da Justiça é a pátria de Abdul-Skrim, que fica junto com a Ilha do Amor e junto com a Ilha da Pureza. Para que o espírito de Abdul-Skrim viesse para trazer as informações, teve que ter também uma preparação especial. É justamente por esse motivo. Se ele vivesse no paraíso, então seria a pátria dos espíritos humanos, então não teria que estar fazendo uma preparação, porque ele já se encontrava no mesmo nível. Então, trazer as informações seria fácil. Teve que ter uma preparação especial para que houvesse essa realização. Então, a palavra sagrada é o livro Na Luz da Verdade, e aquele que estuda, ele tem que ficar impregnado com aquelas informações, com aquelas instruções, para que ele possa compreendê-las. E quando a pessoa compreende, fala que sabe, é porque ela já se encontra impregnada com aquelas informações. Mas é bem importante nós sabermos assim que a simplicidade das informações do livro Na Luz da Verdade é diferente, porque a pessoa vai assimilando, vai tendo instantes de lucidez, depois ela perde aqueles instantes de lucidez, mas fica na sua vida uma pequena lembrança daquela compreensão que ela teve. Então, esses instantes de lucidez, através dos anos, a pessoa tem que continuar ampliando. Onde se encontra a pátria de Abdul-Skrim. Abdul-Skrim veio com as irradiações de Parsival e teve que ter um espírito humano ainda que foi preparado para receber dessas irradiações para transmitir. Então, nós temos que lembrarmos assim que existe diferença entre nós. Não somos todos do mesmo nível. E essa diferença a pessoa tem que lembrar que é verdadeira, que é só observar as crianças pequenas no seu ambiente de ensino. Cada criança vai apresentar uma característica diferente. Aquelas crianças somos nós. Então, o jeito que nós somos, qual é a maneira que eu estou fazendo para assimilar direito essas informações? A diferença que existe, e nós sabemos assim, que existe graus, que existe degraus de evolução e que o espírito humano não tem acesso a determinados degraus. Na matéria grosseira a gente fica sabendo assim que não tem acesso, tem as limitações. Então na matéria fina é o mesmo procedimento. Para termos um procedimento correto, para vivermos melhor, nós sabemos que nós temos que utilizar direito os nossos pensamentos, a nossa maneira de sentir, de ir verificando o procedimento que nós temos que desenvolver. Então o livro Na Luz da Verdade é a palavra sagrada,
É aquela importância assim que aquele que estuda e que procura viver de acordo, ele também recebe os auxílios, porque ele fica ligado com a fonte que possibilitou essas informações. Isso é bem interessante, mas é verdadeiro. E nós sabemos assim que as ligações permanecem, mas aquele que tem vontade de continuar tendo a ligação, ele tem que cultivar. E o cultivo é a pessoa tendo o aprimoramento, estudando o livro Na Luz da Verdade. Não tem uma maneira diferente de sermos se nós não nos esforçarmos. E é bem importante assim, porque uma criança no seu ambiente de ensino, se ela faz as funções que são recomendadas ali diariamente, e se ela tem uma bondade dentro dela, ela destaca em relação aos outros junto à pessoa do professor. O jeito dela fica agradável, então o professor se sente bem relacionando com aquele que tem esse jeito bom. Então ele se torna diferente. E ele recebe os auxílios do professor, uma atenção especial, uma maneira, uma fala, uma maneira de transmitir diferente aquela informação que ele deu para todos. Então nós somos iguais. Então para o nosso espírito é o mesmo procedimento. Então os auxílios sempre apresentam se nós estivermos naquela frequência de receber os auxílios e de receber aquilo que nós estamos pedindo ou querendo que aconteça conosco. Porque para as coisas da matéria grosseira, nós vemos assim que nós temos que ter a dedicação. Então a pessoa, para ter o salário dela no final do mês, ela tem que trabalhar o mês inteiro, ela tem que chegar um pouco antes de iniciar o trabalho. Isso é físico. E ela tem que cumprir aquelas tarefas que foram dadas a ela. Para a nossa vida do espírito é o mesmo procedimento. Então a gente vai estudando o livro Na Luz da Verdade, vai tendo uma compreensão e vai tendo uma mudança da nossa maneira de ser. Nós seremos vistos. Isso é físico, porque nós sabemos assim que nós irradiamos. E essa irradiação não é para um período, é todo um instante da nossa vida. Porque quando fazemos uma função na matéria grosseira, qualquer função, o tempo inteiro que aquela função está sendo realizada, aquele que está executando a função está com atenção. Se é uma máquina que tem um barulho, a pessoa vai ouvindo o barulho o tempo todo. Se a máquina apresenta um barulho diferente, ele vai examinar aquela máquina. Aquele que está fazendo um preparado é o mesmo procedimento. Então, nós temos que usar essas qualidades. Nós temos que lembrarmos assim que a justiça é a pátria de Abedruscrim. Então, a ilha da justiça. Então, a nossa vida interna ela é pautada pela justiça. Mas nós sabemos também que junto com a justiça, quando a pessoa tem o merecimento, porque nós vamos construindo fios. Fica bem fácil assim de saber que esses fios existem. Que é o caso daquele cão que o dono da moradia está chegando, encontra-se a uma determinada distância, o cão já vai para a porta esperá-lo. Quer dizer que existe uma ligação. Se não tivesse essa ligação, o cão só perceberia depois que a porta foi aberta. Essa ligação, ela é física, é verdadeira. Nós perdemos a capacidade de perceber essa ligação. Mas quem estuda o livro Na Luz da Verdade sabe que essa ligação é verdadeira, porque a pessoa já pôde pressentir várias vezes a maneira que ela atua na sua vida. Então, o jeito de executar uma função, as orientações que ela recebe de dentro, os ímpetos que a pessoa tinha, parou de ter. Então, ela passou a ser uma pessoa que apresenta uma coerência no seu comportamento, na sua maneira de ser. Esse jeito possibilita, então, que nós recebemos da ilha da justiça aquilo que nós precisamos, que é a segurança para a nossa vida. Então a palavra sagrada que o Criador nos possibilitou, que nos possibilita, é bem importante assim, porque quando a gente vai estudando, a gente vai deparando com
São muitas informações que anteriormente a gente já tinha visto, mas não tinha passado pela memória para gravar aquelas informações. Então, na vez seguinte, nós gravamos aquelas informações. Então, dentro de nós vai entrando esta coisa boa. E entra também aquela condição bem importante da pessoa ficar grata daquilo que ela está tendo, da mudança interna que ela está apresentando. Esse sentimento de gratidão, a pessoa tem que lembrar que ela tem que direcioná-lo para aquele que possibilitou as informações. E é bem importante assim, porque as informações, elas vêm de uma maneira que nós desvirtuamos, porque um presente vem pelo correio, ou o carteiro fez uma missão de trazer aquele presente até nós, mas nós tínhamos que ficar grato com aquele que enviou o presente. Com o mensageiro, nós temos que ficar grato por ele ter trazido o presente. Então, as informações, as instruções do livro Na Luz da Verdade foi através do Criador, possibilitando assim que Abdul-Skrim trouxesse as informações conforme precisam. Então nós temos que ficarmos gratos com aquele que trouxe as informações e com aquele que possibilitou que as informações chegassem até nós. Então a bondade do Criador possibilitou assim novamente a verdade chegar até nós. Só que dessa vez vem com a justiça. Na época de Jesus veio somente com o amor. Com as irradiações de Jesus, era possível a pessoa ter a fé. Nas irradiações de Jesus, ter a fé era suficiente. Mas hoje a pessoa tem que ter o conhecimento. Nós não temos mais aquela infantilidade, aquela pureza. E a infantilidade, nós sabemos assim, que não está relacionado à criança. Porque todos nós conhecemos crianças que não têm nada de infantil. A infantilidade vem no ramo da pureza. Vem no ramo do saber, no procedimento que nós precisamos de ter conosco mesmo. Então a justiça é conosco também, do jeito que nós somos conosco, do jeito que nós fazemos no nosso dia a dia. Então essa condição bem importante de poder relacionar com pessoas que merecem a nossa consideração, porque elas merecem a nossa consideração. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos orientando, vai nos dando as informações, vai nos mostrando o caminho que nós precisamos de ter. Isso é uma condição bem simples e bem importante. Aquele que se esforça é aquele que é visto. Então nós temos que mudar a nossa frequência e nós temos que admitirmos assim que de um degrau para outro existem mundos que no nosso conceito de pequenez que nós temos assim em relação à grandiosidade do universo, com a nossa arrogância, nós achamos assim que nós teremos acessos, não temos acesso. Para que a pessoa tenha acesso, ela tem que ter auxílio. Para receber os auxílios, ela tem que ter tido o merecimento. Isso é bem importante, assim, a gente ter essa firmeza dentro de nós. Então, a Ilha da Justiça é a pátria de Abdul-Skrim. Então, aquele que estuda o livro Na Luz da Verdade, que procura viver de acordo, ele fica ligado com a Ilha da Justiça. A Ilha da Justiça é o 4º degrau acima do paraíso. Então, as pessoas têm que lembrar assim, que nós não temos esse acesso como nós julgamos que teríamos que ter. Nós temos que colocarmos no grau em que nós nos encontramos e temos que lembrar que na matéria grosseira também tem os graus, tem as diferenças, tem as restrições. Então, se a pessoa tem vontade de voltar para a pátria do espírito, ela tem que ter a responsabilidade com ela. Ela tem que viver de acordo com a justiça, o equilíbrio. E não adianta a pessoa estudar o livro se ela comporta diferente. Ela vai comportando diferente, ela vai tendo a responsabilidade dela de caminhar num caminho que não vai dar a ela a saúde e a felicidade dentro. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade nos possibilita esta condição de sentir que estamos caminhando em direção à luz. E junto com essa convicção está também a informação, que a pessoa se encontra segura e os anseios que ela tem vão diminuindo.